Namastê, Deus que habita em mim, saúde ao Deus que habita em cada um de vocês. Bom dia, boa noite, boa tarde, dependendo do lugar do planeta que vocês estejam. Aqui sou Luciana Barreto, do canal Somos Luz. Quem está me acompanhando até agora já entendeu que a gente não faz tudo aquilo que a gente quer na vida, mas a gente faz aquilo que está dentro do nosso nível de consciência, ou seja, o que o nosso nível de consciência nos permite. Como vivemos numa realidade dual, que tem polaridades, e crescemos com a crença da separação, ficamos presos a sentimentos como pecado, culpabilidade, vergonha, né? Sentimentos que fazem com que a nossa frequência baixe, porque a gente não entende que os erros que cometemos, né, nessa vida ou em outras, foi por causa do nosso nível de consciência que ainda não estava o suficientemente elevado para fazer as coisas bem. Conforme você vai elevando o seu nível de consciência, você vai cometendo menos erros e mais acertos. E vai se harmonizando com tudo, se alinhando com tudo. Quando a gente começa a perceber que a gente está elevando a nossa vibração e entrando para uma quarta, saindo da terceira dimensão e entrando para a quarta dimensão, justamente nesse momento que a gente começa a ter uma consciência de querer entender o mundo espiritual, de querer buscar respostas, de querer buscar ler livros de autoajuda, de querer melhorar de vida, de querer progredir, de que você começa a se dar conta que a vida não é só essa realidade que mostra de violência, de medo, de crises e mais crises e mais crises que existem por aí, que ficam inventando cada vez mais uma diferente, né? Então quando você começa a se dar conta que a vida não é só isso e começa a olhar a realidade de uma outra forma, ou seja, de uma forma una, né? Você começa a passar para a quarta dimensão. E aí, você pode dar saltos quânticos, que a gente chama de dar saltos quânticos, começar a ampliar o seu nível de entendimento, despertar a consciência. Os nomes podem ser dados, são vários. Por quê? Porque à medida que você começar a fazer a sua busca, começa a vir insights, e você começa a entender coisas que você fez ou passou e que naquele momento você não entendia, tá? Então quando você entende que aquilo que quem está me acompanhando viu os 2 últimos vídeos, eu dei lá uma explicação do que muitas das nossas emoções vão disparando e a gente vai reacionando de acordo com os registros akáshicos que temos. A gente tem aqui um consciente, né? E um subconsciente. Aqui você tem 5 a 10% no máximo de controle, ou que você pensa ser controle da sua vida. Os outros 90 a 95% estão aqui, que é no nosso subconsciente, que são os nossos registros, que a gente chama registros akáshicos, estão todos aqui dentro, estão todos no seu corpo mental e emocional. E tudo que você viveu do momento da concepção até o dia de hoje, da sua concepção, até hoje, até o agora. Tá? Então, está tudo aqui no subconsciente, registrado. O subconsciente da gente funciona como um computador, como um HD de um computador. A nossa mente consciente, como que ela funciona? Ela está sempre dispersa, né? Nossa mente consciente está sempre fazendo coisas e pensando coisas. E, por exemplo, quando você aprende a dirigir, no primeiro momento você vai dirigir com muita atenção, né? Quando você começa a aprender. Mas depois que você aprende, você dirige praticamente no automático, porque o seu subconsciente aprendeu tudo e ele vai fazer sozinho. Ele já não precisa que você esteja prestando atenção. Então você vai dirigindo e conversando e consegue chegar no lugar porque o seu subconsciente já aprendeu tudo, o caminho, tudo, ele aprende. Ele registra tudo. Meu subconsciente não entende nem o que é bom e nem o que é ruim. Não existe mal e bom para o subconsciente. Tudo que você ficar repetindo de informação para ele, ele grava. E uma vez que ele grava, para ele é verdade.
E para ele, já que você fala tanto do assunto, para ele é bom. Porque se não fosse bom, você não ficava falando. Então ele grava, né? E tudo que e não só que você fala, mas tudo que você assiste, tudo que você ouve de músicas, etc. Todas as coisas que estão aí no nosso campo visual e auditivo, que vai essas informações todas para o subconsciente. Qual é a idade que a gente sofre mais essa influência e que a gente traz para toda a vida? Do 0 aos 6 anos de idade. Tá? Então, da barriga da tua mãe até os 6 anos de idade é onde é formado o condicionamento mental, né? Aquilo que você vai carregar para a sua vida. Por quê? Porque é a época em que também depois, ao longo da vida, a gente vai tendo outros condicionamentos, né? Influências da comunidade, da igreja, ou seja, várias influências que nos condicionam. Mas nessa fase é a fase, vamos dizer assim, pior. Por quê? Porque se você tem bons pais que têm um nível de consciência já um pouco avançado, ele vai respeitar muito da tua maneira de ser, da criança, e não vai estar condicionando a criança. Por exemplo, a criança quer fazer um desenho na parede e a mãe vai lá e fala, brava, não faça isso, e briga e castiga a criança. Então a criança vai achar que aquilo é ruim, fazer desenho. Em vez da mãe fazer isso, a mãe deveria pegar uma folha qualquer, lápis, e dar para a criança desenhar na folha. E não brigar com a criança de maneira, né, nervosa, alterada, de uma forma que cria um trauma e que a criança fique com medo de fazer aquilo e reprima esse seu desejo de criar. Vamos dizer assim. Então, muitas coisas não são condicionadas da maneira errada na infância, né? Não porque os nossos pais sejam maus, não porque a criança não tenha que ser ensinada, mas porque eles também não sabem fazer de outra forma. E aí, todos esses nãos que a gente ouve na infância, todas as proibições, tudo que dizem pra gente que é mal ou ruim, vai criando no nosso subconsciente uns arquivos que depois, ao longo dos anos, disparam como reações na nossa vida. Com relação àquelas emoções que se disparam por causa de outros momentos que você teve aqui na Terra com veículos físicos que não era esse que você está vestido hoje, que está usando hoje, como reconhecer que é algo kármico? Quando você sente tristeza e não sabe por quê. Quando você vê uma pessoa e sem mais não gosta dela. Quando você chega num ambiente e se sente mal no ambiente. Então isso são emoções já de outras situações que você viveu aqui e que a sua memória dispara, né, como um sentimento, uma intuição. Então, aprender a usar esse sensor aqui, do seu centro cardíaco, o seu coração, né, como bússola, como sensor para te dizer o que é bom e o que é ruim, que quando é criança a gente faz isso naturalmente, mas depois a gente vai aprendendo a ouvir só a razão, o consciente, e deixamos de ouvir o nosso eu superior, que nos fala através do sensor da bússola, que é o coração, que é o sentimento, a intuição. Tá? Então, aprender a usar isso é primordial. Tá? Falando do amor, novamente, entender que ninguém ama se está vibrando no ódio, se está vibrando na raiva, se está vibrando na vingança, se está vibrando na inveja. Se você tem esses sentimentos dentro de você, você vai ter que ouvir a música da Fraira, né, Me Curar de Mim. Eu não vou cantar aqui a música, mas busquem aí no YouTube Me Curar de Mim e fazer uma reflexão sobre todos esses sentimentos que você possa ter. Se você é invejoso, se você fala mal do outro, sabe? Todas essas coisas ruins, porque quem ama não faz nada disso. Quem ama está muito elevado, não vai estar fazendo esse tipo de coisa, não vai perder tempo com isso, porque está tão feliz, tão bem consigo mesmo, que não vai fazer esse tipo de coisa. Então, a maneira da gente se corrigir todos os dias é
ouvir de vez em quando essa música, fazer uma boa reflexão e ver o lixo que você tem para jogar fora, tá? Então, exercício diário é isso. Eu tô falando dessas coisas porque no próximo vídeo eu vou pedir para quem estiver acompanhando tá com um lápis ou uma caneta e papel, um caderno, para anotar os exercícios que eu vou começar a ensinar a fazer, pra gente começar a elevar a frequência, pra gente aprender a limpar esses registros acásticos, tá? Então, para quem tem esse interesse de estar aprendendo, próximo vídeo, na quinta-feira, com caneta e papel, para poder estar aprendendo os exercícios que eu vou estar explicando de como a gente pode limpar os nossos arquivos, tá? Ferramentas que vocês possam estar aplicando no dia a dia de vocês. Gente, não se apegue a rituais difíceis na vida, porque o todo, ele é simples, sabe? O todo tudo que ele faz pra gente de maneira simples, harmônica, e ele não vai ficar dificultando a sua vida, ele não quer dificultar a vida de ninguém. Então, as coisas que eu vou ensinar são coisas que todos podem praticar e são coisas muito simples. Por que é importante vocês limparem esses registros? Porque esses registros que a gente traz do passado, tanto de outras vidas que tivemos com outros veículos aqui, que na verdade é a mesma vida, no eterno agora, só que com veículos diferentes, que a gente se esquece, né? E tudo que você passou, que eu expliquei, do 0 aos 6 anos e ao longo da vida até hoje, que acumulou de registros, por que é importante limpar? Porque dentro desses registros, gente, tem uma coisa que nos trava, que nos bloqueia muito, que é o medo. O medo, que é o pai de todos os outros sentimentos negativos. De baixa vibração. Se você não limpar esses medos, se você não ir retirando eles, se você não ir limpando a culpa, a vergonha, tudo isso é relacionado aos medos que a gente tem. Como você vai conseguir elevar a tua frequência? E quanto mais você limpar, mais a sua frequência vai aumentar, mais você vai ter entendimento, mais feliz você vai ficar, mais coragem você vai ter, perdão, mais harmonia. E naturalmente vai começar a chegar para você os livros certos, vídeos de outras pessoas aí que estão aí no YouTube ensinando muitas coisas legais que você às vezes tem curiosidade, vai começar a aparecer, pipocar para você assim do nada. Pessoas que você nem imaginava que sabia de assuntos espirituais vai começar a te falar. Por quê? Porque você vai estar elevando a tua frequência e as coisas naturalmente vão chegar até você. E outras coisas também melhoram. Por quê? Porque como a sua frequência eleva, você começa a atrair melhores oportunidades no trabalho, melhores oportunidades no amor, em todas as outras áreas da vida vão começando a melhorar também. Por quê? Porque à medida que a gente começa a curar a gente, né, a frequência da gente vai elevando. Então, é por isso que é importante você fazer a limpeza desses registros. Deus está em cada átomo nosso, né? Você pode chamar com o nome que você quiser, mas é um nome mais corrente, né? Deus está em cada átomo nosso. Então, Ele está dentro da gente, não está fora. O que acontece é que as religiões todas, de uma forma geral, ensinam a gente a buscar Deus fora e não dentro. E aí a gente perde muito tempo ao longo da vida buscando um Deus longe, muito longe, lá no céu, quando na verdade Ele está sempre dentro da gente, que é fácil acessar Ele, quando você começa a equilibrar os teus chakras, a cuidar da tua espiritualidade, a fazer a meditação, a procurar elevar a tua frequência no amor, né, a ter boas ações para com os outros, a ter gratidão, né? Então quando você começa a trabalhar essas coisas, naturalmente você vai se conectando cada vez mais com a consciência divina. E aquele que entende a palavra namastê, né, que ouvem aí por aí, mas aqueles que já entendeu essa palavra, já entendeu tudo, né? O que a palavra namastê significa? O Deus ou a centelha divina que habita em mim, sauda o Deus ou a centelha divina que habita em ti. Se eu sei que no meu irmão tem uma centelha divina,
eu não posso fazer mal para ele. E se eu entendi isso, eu deixo de fazer o mal pro meu próximo, certo? Então ter esse entendimento, essa consciência muda tudo. Né? Que tudo que eu faço vai afetar o meu próximo, porque o meu próximo também sou eu, né? Porque somos conectados, viemos da mesma fonte e todos temos a centelha. Então eu não posso fazer mal pro meu próximo. E eu tenho que aprender a ter o quê? A compaixão de entender que aquele que ainda está fazendo algo de ruim e de mal é porque ele se esqueceu que tem a centelha dentro dele. Então eu tenho que trabalhar aí a compaixão para esse ser. Tendo esse entendimento, a gente começa a buscar a nos elevarmos para melhorar a nossa vida, e cada vez que a gente se eleva, a gente ajuda a elevar o resto da humanidade e também o planeta, porque nós estamos conectados com Gaia, ou seja, com o planeta Terra. Nós estamos conectados com ela e a gente precisa fazer esse trabalho por nós, pela humanidade e por Gaia, né? Porque a humanidade, com a consciência que está, se continuar sujando o planeta como está, será que as próximas gerações vão ter onde viver? Então, depende de nós, depende do que a gente plantar agora, da semente que a gente colocar. Então o convite está feito para essa jornada aí com exercícios, com práticas, porque apenas ler sem praticar não tem resultados. Então para a próxima quinta-feira, caneta, caderno, que já vai começar a ter exercícios com as explicações. Ok? Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma consideração final, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas minhas pautas. Acho que não. Ah, sim. Quanto tempo temos? 5, 2? Então não dá tempo. Fica para a próxima. Para a próxima já vou dar um exercício e vou falar de universos paralelos. Como que funciona essa coisa aí que tantos falam dos universos paralelos dentro da nossa espiritualidade. Então já fica aí o próximo assunto e não esqueçam, caderno e papel, ou caneta e papel para poder anotar os exercícios, tá? Paz e luz para todos, esperem que tenham gostado aí do conteúdo e até quinta-feira. Lembre-se de dar um like e se gostarem, compartilhem com os amigos e deixem aí um comentário ou uma pergunta que eu vou respondendo assim que puder. Gratidão e até quinta.